Fala pessoal, paz a todos vocês. Fico feliz de estar aqui com vocês nessa live mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Essa live aqui vou colocar um comentário aqui para que a gente saiba o assunto. Eu vou fixar aqui. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Vão chegando aí. Vão compartilhando essa live com seus amigos, com a sua família. A gente vai falar sobre o coronavírus e o nosso papel como igreja, né? Lembrando que nós somos a Igreja de Cristo. Daqui a pouco a gente vai ter um convidado especial aí, vai ser muito bom essa live. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Já vão convidando amigos, família, vão divulgando essa live para que mais e mais pessoas possam estar presentes aqui, ter essa live informativa nesse momento difícil que a gente está passando. E vão comentando aí de onde vocês estão assistindo para que a gente possa mandar um abraço para vocês. Vai ser um prazer mais uma vez estar fazendo uma live aqui pelo Ministério Regenere. Já fazia um certo tempo que a gente não fazia live, mas esse momento obviamente pede que a gente se posicione, que a gente informe a todos, né, qual que é o nosso papel, né? Qual que é o nosso papel como igreja na situação que a gente está enfrentando o mundo afora, não apenas no Brasil, mas várias nações ao redor do mundo. Essa pandemia global, né, que é o coronavírus, que é esse vírus aí que está infectando aí centenas de milhares de pessoas já infectadas, né? Então vão chegando aí, vão se conectando, nos preparando aí. Essa próxima hora promete bastante informação, bastante coisa para a gente conseguir compartilhar com vocês, né? E vão comentando aí de onde vocês estão assistindo para que a gente saiba, né, de onde estão nos acompanhando. E a gente vai falar, gente, sobre essa situação atual, falar o que a gente está passando como sociedade, como humanidade, como igreja especialmente, né, a gente do Regenere, o Ministério de Jovens da Igreja Deus e Amor. No momento a gente está apenas na sede, mas acredito que, né, assim que a gente conseguir, a gente vai expandir isso aí para outros lugares ao redor do Brasil e, se Deus quiser, ao redor do mundo também. E vão comentando aí da onde vocês estão assistindo, da onde vocês estão acompanhando. Vai ser um prazer ter você com a gente nessa próxima hora aí. A gente vai provavelmente usar a hora inteira aí da live, né, nesse momento que a gente está passando e tudo que a gente está enfrentando como humanidade, como sociedade, né? E vão compartilhando também, gente. Eu acho que é bem importante a gente estar bem informado nesse momento, lembrando que a gente está num período de informação, né? A gente está na era da informação. Hoje toda a informação é bem-vinda, a gente lida aí com milhares, se não milhões de informações ao decorrer do mês, né? Então vai ser muito importante a gente falar hoje aqui juntamente com vocês acompanhando a gente aí, né, pelos próximos minutos. Eu já vou convidar aqui meu parceiro, deixa eu ver aqui só um minuto. Acho que o Kriegner, se estiver já assistindo, manda para mim o convite aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar. Ver se recebeu aí. Fala, Davi. E aí, meu querido? Tudo bem, cara? Tudo bem, e você? Tudo certo, tudo bem. Cara, é um prazer ter você aqui com a gente. Que da hora, legal. cara. Não, prazer poder falar com vocês aqui. Muito Que feliz. legal. Bom, para quem não conhece o Kriegner, eu já conheço há um tempinho já. É um dos líderes do Dunamis Movement, líder de intercessão para o Descende Brasil, que a gente fez início de fevereiro, no estádio do Morumbi, com Mané Garrincha, no Alliance Park, um evento incrível. Foi incrível estar com vocês, Kriegner, nesse evento. Eu me senti muito honrado. Foi forte, né, cara? Foi incrível, cara. Uma atmosfera espiritual muito forte. Muito bom estar com todos vocês. E já falei com o pastor Theo Hayashi, que é um grande pastor aí que eu admiro muito. Agradeci ele de todo o meu coração pelo convite, né, por poder participar com vocês nesse evento, né, no início de fevereiro, que foi incrível, né, cara? Como é que você viu esse evento aí?
Cara, foi uma experiência assim que é difícil de descrever, assim, né? A gente foi uma surpresa atrás da outra, nada saiu como planejado, saiu melhor do que o planejado. Então a Sim. gente sempre conta o testemunho de que a gente estava planejado para ficar 9 meses trabalhando para conseguir ter o máximo de pessoas possíveis dentro do estádio do Morumbi. E quando a gente abriu para inscrição em 5 horas, o negócio lotou, uma lista de espera aí. Nas outras 5 horas já tinha uma lista de espera de mais de 100 mil pessoas. E a gente falou, cara, o que é esse negócio? Para onde está indo, né? A gente ficou até impressionado com tudo isso que Deus estava fazendo. E foi assim, ao longo de 9 meses de preparação, especificamente na parte da intercessão, cara, foi forte demais. A gente juntou intercessores do Brasil todo o estado brasileiro tinha pelo menos um polo de intercessão, preparando o DCN no espírito, assim, todos os dias orando, semanalmente jejuando, foi um negócio poderoso. E ainda no dia foi aquele negócio lá que você viu, né, cara? Acho que a galera que tá assistindo a gente aí também viu, aquela explosão foi forte demais. E foi um envio, um negócio muito poderoso mesmo, que eu me senti honrado de estar lá, de poder presenciar, e aqueles momentos sobrenaturais. A hora que você pegou o microfone também para orar e para chamar a galera para vir para cima, cara, aquilo ali foi forte também. Não é porque a gente está na live junto aqui, não, mas foi forte mesmo. Eu falei, cara, agora vambora. Tipo, foi bom demais, foi animal. Não, cara, eu achei interessante, antes da gente entrar no assunto aqui do coronavírus, só a questão de você liderar a intercessão. E acho que foi na quarta-feira antes do Descendo, uma semana antes mais ou menos, eu fui com o pessoal do Regenere na casa de oração ali perto do estádio do Morumbi mesmo. E demais. A gente ficou lá. Acho que foi na sessão da noite, acho que das 19 às 21 a gente ficou lá e, cara, assim, só queria que você comentasse um pouco em cima disso, de ter liderado essa intercessão, porque se tem uma coisa que é inerente à cultura da Deus e Amor, da nossa igreja, é oração, cara. E para mim, eu sou uma pessoa que, se falar uma coisa que a pessoa precisa fazer para crescer espiritualmente é orar, porque foi o que transformou minha vida lá em 2013, quando eu nasci de novo, foi orar, entrar na madrugada e orar, né? Então, como é que foi essa experiência para você de liderar a intercessão pro Descend? Cara, foi um desafio gigantesco, assim, para começar, quando eu recebi essa missão aí, eu falei, cara, não vou dar conta, não. Eu, na verdade, vou contando essa história aqui para vocês, eu acho que eu nunca contei em público essa história, mas quando eu recebi o convite e o Theo me chamou e falou, cara, a gente precisa ter uma frente forte aí de intercessão, eu acho que você é a pessoa que Deus levantou para conduzir. Eu falei, na hora eu relutei, falei, cara, eu acho que não. Eu acho que é muita coisa, cara. Intercessão de conferência do Unamis aqui, que tem 5, 6 mil pessoas, já para mim já é um desafio. Imagina aqui um estádio, né? E aí eu falei, vou orar. Quando eu saí da sala, assim, do Theo, uma pessoa do nada me parou e ele falou assim, ó, eu tô vendo aqui que você... eu tive uma visão com você do nada aqui, você tava passando na minha frente, eu tive uma visão que você tava na frente de um estádio carregando uma bandeira, e quando você abanava essa bandeira, assim, você acenava com a bandeira, o estádio todo levantava as mãos como se eles estivessem orando. Eu falei, então, cara, acho que... Aí eu voltei para a sala do Theo e falei, beleza, tô junto aí, conta comigo. Mas foi um baita desafio, cara. A gente foi levantando intercessores, tô vendo que a Pri Garcia de Campinas está aqui também na live, tá comentando aí. Ela foi meu braço direito em toda essa estratégia. E a gente foi ativando redes de intercessão, a gente foi treinando os intercessores, então a gente fez um curso online por onde a gente treinou os intercessores num período e depois a gente foi construindo essa base mesmo à distância, né? Mais ou menos como está todo mundo fazendo aqui com o coronavírus. Porque a gente concorda com você, cara, assim, não tem nada que substitua uma vida de oração. Tem a galera que fala, como é que eu construo um ministério? Como é que eu ganho influência? Como é que... Cara, no lugar de oração é o lugar mais sólido para a gente querer construir qualquer coisa, para a gente querer lançar sementes. E se tem uma coisa que a geração passada, né, as gerações que vieram, eles mandam, assim, tiram de letra, é vida de oração, cara. Todo mundo conhece, tem uma avó de oração, uma tia de oração, um pai, uma mãe de oração. E é uma pergunta que eu me faço muito, que eu falo, tá bom, se a gente está colhendo os frutos das orações que foram semeadas pelas gerações passadas, que frutos a geração futura vai colher das orações que a gente está semeando hoje, sabe? Será que a gente está semeando o suficiente? Essa nossa geração mais
mais jovem, a gente tá, pô, a gente quer evangelizar o mundo todo, a gente quer reformar a nação, a gente quer fazer grandes ajuntamentos, mas é a vida de oração, né? E para mim foi uma experiência muito boa de ver, cara, jovens, velhos, pessoas aí, homens também, que às vezes você vai nos grupos de intercessão, você não encontra homens, a maioria é tudo mulher, ver homens, mulheres, mães, pais, adolescentes, todo mundo indo lá para casa de oração. A gente fez 40 dias de oração sem parar e de jejum, e era 24 horas, então você ia lá 2 da manhã, tinha gente, ia 3 da tarde, tinha gente, toda hora tinha gente, e a gente mesclava adoração com oração. E com isso a gente foi construindo um embalo espiritual também. Fora isso, as pessoas que não puderam estar na casa, mas que jejuaram junto com a gente. Eu sempre orava e falava, Deus, me dá pelo menos 20% daquele estádio se preparando em oração e em jejum. Porque eu sei que a pessoa que é enviada e ela tem uma base de oração e jejum, cara, esse envio ele vai ser sustentado. Ela pode ir para o campo missionário, ela pode abrir um negócio, pode fazer um monte de coisa. Isso vai ser sustentado e vai ser sustentável também. E isso é uma cultura. E, cara, como você está falando, Deus é amor, é forte nisso. Esse é um traço cultural que é intergeracional. Não tem a ver com a idade, não tem a ver com se a pessoa é mais tradicional, mais descolada, mais alegre, mais... Enfim, não tem a ver com isso. É bíblico, Jesus fazia e não tem como a gente fugir, né, cara? Exato. Não, e com certeza deu para sentir, cara. Do início ao fim, eu fiquei das 10 às 9h30, assim, não fiquei até o final, que eu já não estava aguentando mais, mas dava para sentir a presença de Deus lá muito manifesta. E eu não sei se eu compartilhei isso aqui publicamente, eu tenho certeza que eu falei para o Theo, que no início dos nossos cultos semanais, que foi setembro do ano passado, não lembro se foi o primeiro ou segundo culto, logo no início eu tive uma visão durante a adoração, que eu pegava o microfone num estádio lotado. E eu falei para minha esposa isso durante o culto, e aquelas visões que você fala, legal, daqui 10 anos Deus cumpre a promessa. Dia, 30, né? 30 segundos antes de eu pegar o microfone do Descend, Deus me trouxe à memória essa visão que estava se cumprindo. Eu falei, cara, glória a Deus por isso. Foi uma coisa muito espiritual, assim, algo foi rompido, né, no mundo espiritual, e a gente é muito grato pelo Descend, pelo Dunamis Movement, esse evento espetacular que vocês organizaram, e foi muito bom estar lá, né, cara? Glória a Deus, cara. E, cara, eu tava orando ontem em cima disso. A gente teve uma grande vitória aí no mundo espiritual, no mundo físico, pessoas aceitando Jesus, milagres, curas e maravilhas. Isso foi início de fevereiro, e a gente está aqui em meados de março com uma pandemia global, um surto de um vírus aí. Esse é o assunto que a gente está aqui falando sobre. Como é que você está enxergando, cara, o coronavírus? Como é que você está olhando para essa situação? Não apenas no aspecto físico, de contágio, mas no aspecto espiritual também. Como é que você está enxergando tudo isso, cara? Cara, assim, não tem como desassociar, né? É louco pensar que um mês atrás, um pouco mais de um mês atrás, a gente estava todo mundo junto no estádio, pulando e gritando e chorando e se jogando naquilo que Deus tem. E hoje está todo mundo afastado. E a ordem é não fique junto, né? Assim, é um negócio doido. Eu tenho passado aí por dois momentos aí em oração que eu tô discernindo ainda, né? Tô um pouco nesse processo. Uma coisa tem me incomodado muito, que é a respeito do continente europeu, cara. Porque eu fico olhando, esse ano, o Descend aqui no Brasil, a gente focou muito na questão de envio missionário, especialmente para a Europa. Lá na Europa, em julho, vai acontecer um evento chamado Callback, que é o chamado de volta, né? Do Awakening Europe, que é o Despertando a Europa. E é um evento que é organizado por um homem de Deus, um cara chamado Ben Fitzgerald, e ele tá há anos falando assim, ó, todo mundo que tem sangue, descendência europeia, em 2020 nós vamos fazer um ajuntamento no mês de julho para que todo mundo que tem família europeia, seja tataravô, bisavô, sei lá, vai para a Europa, porque hoje a Europa é o campo missionário mais necessitado. E aí ele vai trazendo os dados de como a França tem menos de 1% de cristãos evangélicos, como países como a Itália, países como o Reino Unido, e ele vai trazendo tudo isso. Então, há anos ele está construindo isso. Então, tem uma força de pessoas que estavam se preparando para ir lá para a Europa.
E agora, cara, o continente que está mais debaixo de um espírito de medo é a Europa. Você fala da Ásia, a galera fala, ah, a Ásia tá tudo bem, não sei o quê. Você fala da Europa, todo mundo já assusta. Fala, não, peraí, mas está pensando em ir para a Europa, é muito... Cara, e eu vejo isso como uma estratégia mesmo de Satanás para poder desencorajar aquilo que a gente está pregando e aquilo que a gente está levantando para trazer um novo tempo sobre a Europa e assim influenciar as nações. Né? Então tem uma coisa aí que eu vejo nesse sentido. Agora tem outro lado que eu estou vendo, que é o lado positivo, que é a ênfase na família. Né? A gente às vezes pensa que conquistar as nações é um negócio que a gente vai fazer muito para fora, que a gente vai fazer, que é para, sabe, a gente vai trazer reforma, então eu tenho que estar na rua o dia inteiro trabalhando, a gente vai trazer transformação social, então, cara, é fora de casa, fora de casa, fora de casa. E essa situação toda, ela está mostrando para a gente que não, que a raiz verdadeira e o fruto verdadeiro a gente vai plantar em casa, dentro de casa. Construindo famílias saudáveis, se preparando para, por exemplo, no meu caso, que eu não sou casado, se preparando para ter um casamento saudável, para ser um pai bom, e para quem é casado, para já ir se preparando para ter um lar, para ter filhos, e quem já tem filhos, se preparando ainda para cada vez ser melhor. Eu acho que Deus está lembrando a gente, falando, ó, eu estou te dando os recursos, eu estou entregando as nações, vocês estão me pedindo as nações por herança, mas agora aproveita isso aqui para construir raízes profundas, sólidas, né? E a gente experimentar as promessas lá de Salmos 1. Então eu estou meio que navegando nessas duas perspectivas. Obviamente que eu não estou dizendo que Deus mandou esse vírus aí para fazer a gente lembrar da família, de jeito nenhum, mas eu acho que ele usa o caos para criar alguma coisa boa também. Então, eu vejo isso como uma oportunidade da gente fortalecer isso. Agora, esse negócio da Europa, Davi, tá me incomodando demais, cara, porque com certeza vocês também têm missionários da Deus é Amor que estão por lá e que estão fazendo a diferença lá, e a gente tem essa situação, o mundo se levantando para ajudar a Europa e agora a Europa fechada. Se a gente quiser entrar, a gente não pode nem entrar lá até acho que mais ou menos uns 30 dias aí. Isso, com certeza, isso me deixa indignado. Eu falo, cara, tem que quebrar isso no nome de Jesus, repreender isso no Espírito. E a guerra agora é no Espírito, né? Sim. Cara, eu tava, assim, eu tinha marcado uma viagem dia 15 de março, que foi semana passada. Eu tava para ir para fora do Brasil. Aí Caraca. começou a acontecer tudo isso, eu cancelei minha viagem para fora do Brasil, fui para Florianópolis, que é uma cidade aqui, eu achei que não ia chegar tão rápido no Brasil, falei, beleza, viajei, foi acho que domingo passado, e beleza, já contando com, cara, pode chegar aqui no Brasil e eu vou estar fora de casa e tal, mas beleza, eu acabei indo, acho que foi na quarta-feira, começaram a fechar os estabelecimentos, voltei ontem para São Paulo, obviamente com máscara no aeroporto e tudo mais, mas eu estando lá em Florianópolis, eu comecei a pensar assim, eu estava orando uma madrugada lá e eu comecei a raciocinar, cara, qual que é o propósito que a gente vê, pelo menos no meu ponto de vista, Deus permitindo o mundo parar, cara. O mundo parou. É uma coisa que não acontece, a gente não vê acontecendo o que está acontecendo agora. É uma coisa que a gente nunca viveu. Mesmo com Torres Gêmeas, eu morava nos Estados Unidos na época, não foi igual o que está acontecendo agora, de parar tudo, fechar tudo, a sociedade parou. Qual que é o propósito que eu posso enxergar em cima disso, cara? Eu comecei a pensar, eu acho que é um momento de reflexão. Eu acho que é um momento que Deus permite para que pessoas parem as suas rotinas diárias, parem suas distrações e comecem a focar na sua vida, uma autoavaliação, uma reflexão de o que eu tenho vivido. Eu tenho vivido aquilo que eu de fato acredito, porque uma coisa que a gente vê muito, muito comum é pessoas que acreditam em Deus, pessoas que têm fé e não vivem a sua fé, não vivem uma vida conforme a palavra de Deus nos diz para viver. Então, eu vejo esse momento de um despertamento. Talvez pessoas que estavam aí dormindo no automático da rotina, pessoas que estavam vivendo distante de Deus para uma reconciliação, ou pessoas que às vezes já ouviram falar, simpatizam com o evangelho, mas nunca tomaram uma decisão. Então, eu consigo mergulhar de cabeça, né? Uma reflexão, cara. Tipo, quando para tudo, você não tá trabalhando, você tá em casa e a gente já vê pessoas aí reclamando por um excesso de tempo, você começa a parar para pensar um pouco, né? Tipo, cara, que vida que eu tenho vivido? Eu tô vivendo aquilo que de fato faz sentido para mim, aquilo que de fato eu acredito,
ou tenho simplesmente ido com a rotina diária e sendo levado pela vida, ganhando meu dinheirinho para pagar minhas contas. Cara, a vida é muito maior do que isso, né? Então, eu não sei se você enxerga dessa forma. Faz sentido isso para você? Total, cara. Não, total. Eu acho que isso aqui se a gente olhar para isso, a gente está meio que numa concentração agora, né? Forçada. Sim. Assim, o negócio vai ter o campeonato aí depois, mas a gente, cara, a gente precisa disso. A gente precisa dessa preparação, cara. A gente precisa saber muito bem quais são as nossas armas, as nossas estratégias, conhecer a palavra de verdade. E agora, cara, como você falou, eu tive que ir para o aeroporto, quando é que foi? Faz alguns dias. E eu precisei ir para lá. Eu fiquei assustado, cara, de ver assim, o aeroporto vazio. Eu fui para o Sim. aeroporto de Guarulhos Internacional e assim, vazio. Ninguém, o ambiente pesado, todo mundo andando meio com máscara, assim, mas meio com medo, tipo, quero sair daqui correndo, parece que a qualquer momento explode uma bomba lá. Eu falei, cara, que é isso, cara? A galera não tá, sabe, tá um negócio pesado mesmo. E eu acho que isso aí tá mostrando pra gente que a gente tem muito mais do que a gente. Às vezes eu tenho a impressão que a gente se ilude um pouco, cara, com as coisas, os recursos que a gente tem. Eu posso ir pro shopping, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, vou me divertir aqui, vou me divertir ali. E a gente tá meio que aprendendo que, cara, isso aí não tem muito valor, não. Na verdade, isso aí tá ao nosso serviço. E às vezes a gente permite toda a nossa agenda ficar ao redor desses compromissos, quando ela deveria estar ao redor do nosso propósito, né? E agora acho que vai ter muita gente entrando em crise com isso, viu, Davi, cara? Sim. Do tipo, galera se perguntando, qual que é meu propósito? Porque eu tô em casa e já não tenho prazer, né? Sim, eu queria ler alguns números aqui. Eu peguei esses dados, era meio-dia e meia, então pode ser que já tenha alterado. A gente tem hoje no Brasil 1.021 casos confirmados, 18 pessoas que já morreram por conta do coronavírus, 15 em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro. E um dado muito importante, cara, que eu queria passar, a gente tem no dia 15 de março, que foi acho que domingo, se eu não me engano, 98 casos confirmados. Dia 16 de março, 234, quase que mais do que dobrou de um dia para o outro. Dia 17, 291. Dia 18, 428. Dia 19, 621. Dia 20, 978. Hoje, 1021. Ou seja, a velocidade... Ó, o Theo mandando um abraço aí pra gente. Grande abraço, Theo. E aí, Theo? A velocidade com qual esse vírus tem contaminado outras pessoas está alarmante aqui no Brasil. Né? Pelos meus cálculos aqui, a velocidade, o ritmo pelo qual pessoas estão sendo contaminadas está mais rápido que na Itália. É que na Itália começou antes, né? Começou muito antes do que no Brasil. Frente a isso, cara, uma coisa que a gente, pelo menos na Deus e Amor, a gente viu muito. Eu recebo muita mensagem disso, até hoje ainda recebo, pessoas reclamando que a gente está fechando templos, que a gente está se isolando, que a gente está fechando o local de cultuar a Deus. Como é que você enxerga isso frente aos números que a gente está enfrentando e como é que a gente lida com isso mediante a nossa fé, cara? Como é que você enxerga isso? Cara, isso aí é um assunto que tá delicado aqui nas redes sociais ultimamente, né? Tá gerando umas brigas públicas aí. A gente tá vendo. Cara, eu acho, minha opinião é que, assim, a gente está num tempo que não pode ter muita área cinza, não. O negócio tem que ser ou preto ou tem que ser branco e a gente tem que ser muito claro para poder instruir as pessoas. É um momento meio de pânico, também de muitas incertezas e cada vez mais dentro da igreja a gente precisa ter umas certezas. E para mim, cara, a grande questão aqui de fechar a igreja ou abrir a igreja é o entendimento do que é a igreja. Se a gente voltar lá para a raiz da palavra igreja, se a gente voltar lá para a igreja primitiva, aquilo que Jesus criou, que ele instituiu, a gente vai ver que não tinha a ver com um prédio especificamente, né? E não tinha a ver com um lugar físico, mas tinha a ver com aqueles 2 ou 3 que estão reunidos no nome dele, e que ali então ele também tá, e ali passam a valer a palavra dele. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Eclesia, do Ed Silvoso, que ele fala que é exatamente isso. Existia um conceito em Roma na época de que se 2 ou 3 estivessem reunidos num lugar, as leis de Roma valeriam ali. E foi isso que Jesus falou também. De se 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. E aí ele está se apropriando desse conceito, né? Então eu acho que quando a gente lembra disso,
a gente não pode usar isso como uma desculpa para desmerecer o valor do lugar físico da igreja, de forma alguma. E eu Claro. entendo que existe uma preocupação também jurídica, porque em vários países aí que sofreram ameaças, por exemplo, ameaças comunistas, passaram por governos comunistas, as igrejas foram de fato fechadas, né? Mas hoje a gente tem uma Constituição que protege a gente. A cláusula pétrea da Constituição de que as escrituras sagradas elas têm que ser protegidas. E que então, e uma cláusula pétrea, para quem não sabe isso aí, é uma cláusula pétrea, se ela é quebrada, significa que a Constituição não existe mais. Então, num estado extremo, assim, num negócio muito bizarro, que a gente teria uma coisa dessa sendo infringida. E a nossa escritura, ela garante que nós temos que ter, sim, os nossos locais e os nossos momentos de culto, né? Garante a reunião, essa assembleia. Então, eu acho que a gente precisa retomar um pouco desse conceito original. Agora, eu entendi também muitos que defenderam que a igreja deveria permanecer aberta, que a igreja deveria ficar, né, para poder ter assistência à população. Eu entendi. Mas quando eu ouvi esses argumentos, eu pensei, eu acho que os caras estão mais pensando no papel do sacerdote, ou seja, no papel da pessoa, do que na instituição em si. Porque pensa bem, você como pastor, as pessoas que são aqui, que estão ouvindo a gente como pastores, eles sabem muito bem do seu ofício e do seu propósito. E que não acaba quando a igreja acaba, né? Não é quando acaba o culto que o pastor deixa de ser pastor. O pastor, ele é pastor até morrer, e ele tem um compromisso que pode levar ele à morte, inclusive. Eu concordo com isso. Mas isso é diferente do prédio da igreja. Para a gente abrir uma igreja, a gente precisa envolver uma equipe de voluntários, a gente precisa envolver uma equipe de pessoal da mídia, o pessoal do estacionamento. Você tem toda uma mobilização que envolve famílias ali. E é uma responsabilidade grande. Às vezes são famílias que vão pegar ônibus para irem para a igreja, para abrir a igreja, para realizar um culto. E esse ônibus, cara, já é um lugar de contágio. Outras pessoas que vão pegar a rua, vão andar pela rua, vão pegar ali metrô. Enfim, vai ter muita gente colocando ali a sua vida e a vida da sua família e de pessoas vulneráveis em risco também. Então, eu acho que a pessoa que tem uma figura e uma autoridade dentro da igreja, ela faz o que ela quiser, né? Mas eu acho que tem que ter essa diferenciação. E a gente tem uma oportunidade agora, que é de ganhar essa geração. Tem muita gente, Davi, que nunca entraria na Deus é Amor, por exemplo. Tem muita gente que nunca poria o pé na minha igreja local, a Zion Church. Tem muita gente que tem a gente conhece, gente que tem um ranço com a igreja. O cara não vai cruzar a porta da igreja. Mas ele talvez está assistindo essa live. Mas ele talvez vai assistir o culto online que a gente vai fazer, porque ele tá ali meio que protegido, ninguém vai saber que ele tá vendo um culto evangélico, entendeu? Tipo, ele tá ali, tá na zona segura dele. Agora é a hora, cara, a gente vai atingir essa galera e hoje em dia, o cara que vai pra igreja, tem muita gente que falou assim, tem que manter aberto, porque o cara, quando fica desesperado, ele vai bater na porta da igreja. Hoje em dia já não é mais assim, não. O cara, para ir para a igreja, primeiro ele vê o YouTube da igreja, ele vê o Instagram da igreja, ele pede a opinião do familiar, ele pergunta para o primo se tem uma igreja. E se a gente tiver com a presença forte online, cara, a gente vai pegar uma galera que nunca poria o pé dentro de uma igreja e esses caras vão adorar Jesus e vão ser salvos e vão ter as famílias restauradas também, cara. Tenho certeza. É a nossa hora agora, nossa oportunidade. Não, cara, eu concordo plenamente. Eu fiz uma live hoje à tarde eu participei na nossa programação de rádio para instruir o pessoal. Porque Legal. Eu acho que eu concordo em tudo que você falou e eu até acrescento a questão da nossa fé. A nossa fé não nos torna insensatos. A nossa fé, ela não nos leva a desconsiderar o mundo que a gente vive, né? Muito pelo contrário, a fé ela traz sabedoria, né? A palavra de Deus nos traz sabedoria. Então, acho que em cima desse momento, a gente tem, né, o Provérbios 27:12, que fala: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Eu acho que não é porque a gente tem fé em Deus e a gente crê que Deus vai nos livrar e vai nos proteger, que a gente também não tem que se proteger, né? Que crente nunca pegou um resfriado, né? Não que o coronavírus seja um resfriado, é muito mais forte, muito mais grave. Mas o conceito de se proteger, o conceito de não ter aglomeração de pessoas, é uma precaução, é uma medida que não anula a nossa fé. É uma proteção, né? Assim como Jesus foi tentado, foi em cima desse questão. O diabo falou: se você é filho de Deus, se atire daqui que até os anjos ele dará ordem. Jesus, não
não tentarás o Senhor teu Deus. A palavra, ela é completa, né? Então, eu acho que em cima desse tópico, não é porque a gente gosta, sim, e tem a necessidade de congregar, de se reunir para buscar a Deus, para cultuar a Deus juntos. Legal, isso é muito importante para, né, que a gente mantenha a nossa chama acesa, que a gente continue como igreja se reunindo, fazendo memória de Jesus. Mas o momento chama para cautela. O momento não tem como, cara. Eu cancelei o culto do Regenere, foi no sábado passado já. Não precisei esperar uma determinação da justiça. A situação estava bem mais leve até, né? Porque, tá hoje, cara, assim. a gente se reúne num local pequeno, por mais que não são tantas pessoas assim, cara, o risco de contágio ali eu não queria correr, né? Eu sei que aí sábado que vem a gente já vai provavelmente fazer um culto online, ao vivo, porque a questão é essa, cara, é a gente exercitar a nossa fé, mas ter a sabedoria, né, de usar aquilo que Deus nos deu para se proteger. Qual que é a nossa maior arma de proteção, nosso mecanismo de defesa? É o nosso cérebro. Por isso que o ser humano domina o mundo, porque ele pensa, né? Então, se Deus nos deu isso... uma coisa que... Pode falar. Não, total. Mas uma coisa... Ó, quer saber? Eu fiquei pensando bastante sobre isso. Eu fiz um exercício na minha cabeça. Falei, será que se eu defender que tem que manter a igreja aberta, eu estou sendo religioso ou eu estou sendo... ou eu estou realmente indo porque eu acredito que, cara, agora é a nossa hora, é a nossa missão, tem que manter a igreja aberta, não sei o quê. Aí, na hora, veio na minha cabeça aqui um exercício. Eu falei, peraí, se eu tô falando que tem que manter a igreja aberta, porque se eu não tô... se eu fechar a igreja, eu tô sendo medroso, então, para eu pegar se eu tô sendo religioso ou não, eu preciso ver. Tá bom, eu tô com a mesma disposição de manter a igreja aberta, que eu quero manter, né? A mesma vontade que eu quero manter a igreja aberta. Será que eu tô com essa mesma disposição e fé para entrar dentro de uma UTI de hospital e orar pelas pessoas lá? Será que eu tô com a mesma opção para ir lá no posto de saúde do meu bairro e pegar todo mundo que está com sintoma de gripe e começar a orar para que essas pessoas sejam curadas? Porque se eu não tiver com essa mesma disposição e ênfase que eu estou dando para manter a igreja aberta, para salvar as pessoas, porque agora é a nossa hora, parará. Então, cara, acho que está mais religião do que, de fato, senso de propósito e senso de unção. A maior parte, você pode perguntar, a maior parte das pessoas que estão levantando a bandeira e dizendo assim, quem fecha a igreja é medroso. Pergunta, tá bom, e quantas vezes você foi lá no hospital? Quantas vezes você foi lá na UTI? Quantas vezes você foi lá, então, no teu vizinho que você sabe que está com corona? Quantas vezes você foi lá e pôs as mãos em cima do cara lá, declarando cura sobre ele? Que a gente tem essa tendência a falar, não, a igreja tem que estar aberta, porque é aí que vai ter cura. Não, se o nosso coração estiver aberto e a gente estiver disposto, que é aí que vai ter cura, né? Com certeza. Cara, o Renato de Campinas está aí, hein? Renato Garcia, mandou um oi pra gente. Fala, Renato, tranquilo? Renato. Tem uma passagem em cima disso que a gente está falando, né, das 10 pragas do Egito, que é uma passagem muito clara para a gente quando veio a praga da morte do primogênito. Né? Deus falou para o povo ficar dentro de casa, que é uma orientação muito contemporânea para a gente, no momento. É bem recente. E sacrificar um cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. E quando viesse o Espírito para ceifar os primogênitos, ele passaria dessa porta e não entraria. Então, acho que o conceito disso é idêntico ao que a gente está vivendo. Eles tinham a fé, eles exerceram a sua fé passando o sangue do Cordeiro, que obviamente simboliza o sangue de Jesus, e ao mesmo tempo eles permaneceram dentro de casa. Então, foi uma fé exercida, mas também uma precaução física, né? Eles ficaram dentro de casa e obedeceram uma instrução, né? Então, acho que não foge muito disso. Nós, como cristãos, eu acho que a principal questão aqui é a gente ser o exemplo para o mundo. A gente é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. Então, nesse momento, eu acho que toda a precaução é necessária, toda a atitude que a gente deve tomar, né? Então, eu acho que isso fala muito com o nosso público, porque muita gente, né, com todo o seu zelo, com todo o desejo de continuar cultuando, tá criticando pessoas que estão fechando. Gente, é o que precisa ser feito agora, isso não anula a nossa fé. Tem outra escolha. Exato, e até agora a justiça já determinou que está proibido, mediante a multa e tudo mais, né? Então, eu acho que essa questão precisa ser muito esclarecida. Eu acho que volta também, Kriegner, o que a gente estava falando sobre a reflexão. Eu acho que não apenas uma reflexão pessoal da vida que a gente tem vivido individualmente, mas também
a vida que a gente tem vivido como igreja, como corpo de Cristo. Lembrando que nós somos o templo do Espírito Santo, né? O próprio Jesus falou que destruiria o templo e em 3 dias o levantaria novamente. Então, o Espírito Santo habita dentro de nós. Então, acho que volta a questão de, cara, a gente olha para nós como corpo de Cristo, como os filhos e filhas de Deus, e como é que a gente tem se comportado como igreja em momentos que não de crise. Quantas pessoas não vão voltar a valorizar, cultuar a Deus juntamente com seus irmãos em assembleia? Né? Porque, cara, tanta gente reclamando agora e que não vai em culto quando tá tudo normal. Né? Então, o cara tá em quarentena de igreja já faz 3 anos, né? Exato, né? Então, traz essa reflexão como igreja também, né? E eu acho que isso fala muito com a gente, uma comunidade de fé que... Como é que a gente tem agido, né? E vivido como igreja, né? Ô, Kriegner, eu li hoje o texto do nosso amigo Davi Lago no G1, e ele falou sobre os desafios, né, econômicos e emocionais também da quarentena. Bom, econômicos é muito fácil, né? Se as empresas estão fechando, não tem negócio sendo feito, se não tem dinheiro trocando de mãos, muita pessoa vai perder o emprego, muita gente vai ficar sem receber, muita gente vai ficar desempregado. A economia do mundo sofre, mercado financeiro, sofri demais. Bolsa caiu em quase 50%. Acho sem controle, né? Nossa, tá um caos, assim, globalmente, né? Todas as bolsas do mundo, empresas grandes perdendo muito dinheiro e tal. O econômico é muito fácil a gente entender. Ele escreveu uma passagem aqui que eu queria que você comentasse em cima sobre o desafio emocional nesse momento. Eu vou ler aqui esse trecho. O Davi Lago escreveu aqui no G1. Além desses desafios financeiros, as famílias brasileiras enfrentarão desafios emocionais. O confinamento domiciliar tem potencial para agravar casos de depressão, ansiedade, agressividade e confusão mental. Como é que você enxerga essa questão, cara, do pessoal estar em quarentena aí? A gente está no dia 5, os Estados Unidos está mais tempo que a gente já, Europa, outros lugares que está mais desenvolvido. Como é que você enxerga essa questão da quarentena? O pessoal ficar meio no ócio ali. Como é que você vê isso como um desafio emocional e mental? Cara, isso aí vai ser um teste gigantesco pra gente, assim, eu acho que... E isso é para todo mundo, não é só para a pessoa que é mais tímida, a pessoa que é mais frustrada com a vida. Eu acho que todo mundo vai ser testado nisso aqui, sobre o quanto que a gente de fato acredita naquilo que a gente acredita, o quanto que a gente de fato consegue vencer as nossas emoções e manter firme as nossas convicções, quanto que a gente tem fé de verdade. Eu acho que isso aí, cara, vai ser um dos grandes desafios. Eu estava conversando com um amigo meu lá de Minas hoje à tarde e ele falou exatamente isso. Ele falou, olha, imagina quantas famílias que o pai usa o trabalho para poder fugir do problema familiar, a mãe usa o trabalho ou a roda de amigas, etc., para poder ficar fora de casa, e o filho, porque não aguenta o pai, não aguenta a mãe, ele fica no rolê com os amigos dele. Agora, esse pai que não aguenta a família, a mãe que também não aguenta o pai e o filho que não aguenta nenhum dos dois, vai todo mundo ter que ficar na mesma casa. Então, a chance, cara, de a gente ter um grupo grande aí e um número grande de casos de separação até, de depressão, até de violência dentro de casa, cara, isso aí pode ser que cresça muito. E é por isso que a gente vai começar a brilhar a nossa luz ainda mais forte, cara, porque agora... Quem tem fé, quem tem base sólida, essas pessoas vão começar a fazer a diferença. Não que a gente não vai ser chacoalhado, não, porque a gente vai ser chacoalhado, mas a gente não vai cair. A gente tem situações aí, por exemplo, de famílias que o pai, sei lá, tá com problema de alcoolismo, ou alguém da outra família tá com algum problema de algum outro vício, e aí o cara só dorme em casa. Agora essas pessoas vão ficar confinadas, porque o bar vai estar fechado, os lugares onde são escapes aí da galera, né? O cinema, o bar, a rua mesmo, o shopping, sei lá. Todos esses lugares onde as pessoas descontam as frustrações deles, agora não existem mais. O futebol não pode acontecer mais, não tem mais para onde fugir. A gente vai ter que começar a enfrentar. E aí a gente vai ver quem é que está com base para poder enfrentar as coisas de frente mesmo. Por isso que agora, cara, Acho interessante isso, cara. É bizarro. É interessante essa questão de enfrentar
a frustração, enfrentar angústias, enfrentar os problemas, né? E não fugir deles mediante um vício, um bar, um futebol, que for que seja, né? Isso é interessante, cara. Vai ser um desafio gigantesco. E agora, mais do que nunca, cada um de nós, independente do título, independente da igreja, independente de... nós vamos ser levantados como pastores nos nossos bairros, nos nossos prédios. E não é pastor do tipo, alguém vem lá e te unge como pastor. É pastor porque, cara, a gente vai estar lá e a gente vai ver as situações. Todo mundo sabe, quer dizer, nem todo mundo, né? Mas a maioria das pessoas sabem a situação do teu vizinho. Você mora lá na rua, você sabe aquele vizinho que é problema, aquela família lá que é tensa. Cara, agora a gente vai ser posicionado como pastores. A gente vai precisar pastorear essas pessoas. Com muito álcool gel, com muita máscara, com muito certeza. Cuidado, mas com muita Bíblia também, cara, porque é real. Isso aí vai trazer um impacto nas famílias muito grande. E vai trazer também pessoas que não têm uma base, vamos dizer assim, uma base psicológica, emocional saudável, uma inteligência emocional, elas vão partir para o extremo. E o extremo é negativo. Então a gente vai precisar ser esses conciliadores, cara. Agora, por isso que eu tenho orado bastante nesses últimos dias, exatamente por esse tema, que é o tema de Deus nos faz entender o nosso papel como pastores das pessoas ao nosso redor. Seja de uma pessoa, de duas pessoas, mas nos faz entender que a gente foi levantado por um tempo como esse. Não é à toa que eu, você, que a galera que está assistindo a gente está vivo, vivendo essa crise do coronavírus, cara. Então, é uma geração que está se levantando e que eu sinto de Deus que a gente tem um papel agora mesmo de cuidar dessas pessoas. E às vezes é uma mensagem de encorajamento, às vezes é pegar o interfone e ligar para um apartamento do prédio, fazer uma diferença na vida dessas pessoas aí de alguma forma, né? Sim. Eu acho que nesse momento eu me lembro de um ditado, uma frase que o Albert Einstein falou, que a vida é como andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, você precisa se manter em movimento, né? E esse momento agora, em que as pessoas estão em casa sem trabalhar, né, pelo menos fisicamente, alguns estão fazendo home office e tal, mas assim, quando para-se de ter o movimento, de a pessoa sair de casa e fazer outras coisas, distrair a mente, muitas pessoas perdem o equilíbrio. Muitas pessoas começam a ficar na ansiedade ali, na depressão até mesmo. A gente sabe que ansiedade e depressão é um mal do século. Muitas pessoas aí se afundam nas drogas, né? Seja listas ou ilícitas, álcool, enfim, por conta disso. E muitas pessoas sofrem de depressão. Eu acho que esse é o momento agora que põe tudo isso à prova, né? Eu falo por experiência própria que em 2013, quando eu tomei a minha decisão de, cara, eu acredito na Bíblia, eu acredito em Deus, é momento de eu colocar isso aqui à prova. Foi um momento que Deus parou tudo na minha vida. Eu tinha parado de trabalhar, já tinha me formado na faculdade e eu parei de ter movimento, cara. Eu perdi o equilíbrio por conta de eu estar em casa, né? Não tinha trabalho, não tinha nada para fazer, eu entrei em espiral. Então, 2013, acho que isso aí. 2013, quando eu conheci de fato a Cristo, tive um encontro com Cristo. Então, cara, eu acho que esse momento agora... isso aí vai ser em larga escala, pessoas vão parar para raciocinar, pessoas aí não tem mais a distração, não tem mais a fuga dos seus problemas, da sua realidade, e começam a colocar em perspectiva esse aspecto mais psicológico da vida, um aspecto mais filosófico de visão de vida, né? De cosmovisão, o que eles acreditam e tudo mais. Eu acho que em cima disso, nós como igreja, cara, nós como cristãos, nós que carregamos o Espírito Santo, eu acho que é um momento que a gente aproveita um pouco mais de tempo disponível em nossas mãos, porque se tem uma coisa que é comum hoje em dia, é pessoas reclamar que não tem tempo para Deus. A gente se fortalecer em oração, cara, buscar um pouco mais, tirar aquele tempo de leitura bíblica. Uma coisa que me frustra muito é saber que a grande maioria das pessoas dentro da igreja não leem a Bíblia diariamente. A gente vê aí a falta de conhecimento bíblico, um dos principais problemas dentro de qualquer igreja. Eu acho que e agora essa conta vai chegar, né, cara? E agora é a hora de colocar essas coisas em ordem, né, cara? Colocar as prioridades na vida, de retomar o equilíbrio mental, psicológico, emocional nas nossas prioridades. O que a gente tem feito, né, em cima disso tudo. Ô, Davi, vou lançar um desafio público aqui, hein? Não tá combinado isso aqui. Lança aí, mas é um desafio para você. Aqui, opa, pausou aqui e voltou.
desafio público, e galera que está assistindo a gente aqui, se você concordar com o que eu vou falar aqui, vocês, comentem aí se você concorda. Davi, vou te desafiar a você gravar um vídeo contando essa história, esse testemunho de 2013, porque eu fiquei curioso. Só de você falar isso aí, eu já fiquei curioso de como é que você venceu, de como é que você fez isso para passar por esse momento aí que você ficou perdidaço. Quais foram as palavras, os versículos que te fortaleceram. Cara, isso aí ia ser animal. Eu quero assistir. Você quer assistir? A galera que quer assistir, ó, já comenta aí, fala hashtag grava Davi. Faz Tá o vídeo lançado o aí. desafio aí. Não, com certeza, cara. Assim, o meu testemunho de vida, tudo que eu vivi, tudo que eu passei, foi exatamente o que eu precisava passar para estar onde eu estou hoje. Né? Hoje eu sou gestor financeiro da Igreja de Deus e Amor, eu sou o líder do Ministério Regenere, que comecei esse ministério aí por iniciativa de Deus, cara. Não foi uma ideia minha, foi uma coisa que Deus colocou no meu coração por 3 vezes específicas. Então, tudo que eu vivi, eu costumo... o pessoal tá comentando, grava Davi. Aí, ó, grava Davi, grava Davi. Tem que gravar agora. Praticamente quase todas as minhas pregações eu vou ter alguma referência do que eu vivi. Assim, é incrível. E acho que o que eu tiro disso tudo existe uma grande diferença de conhecer o Deus dos seus pais ou Deus dos seus avós, mas você conhecer a Deus pessoalmente. Isso é o que transforma vidas, isso é o que transformou a minha vida, e eu tô sempre falando nisso. E fica aí, ó, hashtag grava Davi já tá lançado aí. Vai bombar, então vai estar nos trending topics aí do Instagram. Legal. Daqui a pouco. Ô, Krigner, faltam uns 15 minutos aí pra gente terminar. Eu queria que você comentasse em cima de uma teoria da conspiração, no meu ponto de vista, né, que muita gente está falando, que a gente sabe que o vírus ele tem origem lá na China, né, na cidade de Wuhan, e muita gente falando, não, a China lançou o vírus propositalmente, foi algo feito em laboratório para esperar o preço das commodities cair, eles comprar tudo na baixa. Como é que você está vendo essa teoria aí? Como é que você enxerga isso tudo? Para tudo que acontece no mundo, tem umas 3 teorias da conspiração, né? Assim, você tropeça na rua, já vai surgir 3 falando que aquilo ali foi uma conspiração da prefeitura, sei lá. Tem de tudo. Eu honestamente, sendo a China não sendo a China uma democracia, sendo a China uma ditadura, um sistema ditatorial bem forte do Partido Comunista, eu vou dizer para você que eu não duvido de nada, mas que eu acho que é muito complicado de ter sido dessa forma como eles estão dizendo aí, né? Eu acho que assim, eu não sei, para mim é muito difícil pensar que um ser humano poderia arquitetar um plano como esse e sacrificar tantas vidas como só por uma questão financeira aí, né? Assim, para mim isso é difícil de pensar, mas eu não me espantaria se depois que isso tudo surgiu, depois que isso tudo aconteceu, o governo chinês não tenha retardado aí algumas certas medidas ou tenha se aproveitado de alguma dessas situações para poder jogar força aí do mercado. Não me espantaria se não tivesse passado do tipo, já que o mundo está pegando fogo, vamos tentar tirar um proveito aí para a gente nesse sentido. Mas a gente não vai saber, né? Ai deles se essa foi se isso é uma realidade, porque, cara, eu não queria estar na pele de quem está provocando tantas mortes. Eu tenho certeza de que a gente crê na bondade de Deus, na misericórdia de Deus, mas a gente crê também na justiça de Deus, e o temor que eu tenho de Deus não me faz ficar confortável sabendo que isso está acontecendo em algum lugar do mundo, assim, sabe? Eu acho que, cara, quem pensou nisso aí tem que... é bom botar o joelho no chão e se arrepender de verdade, porque senão, cara, o negócio vai ficar feio pro teu lado. Mas eu acho meio difícil de terem arquitetado desde o início, mas não acho difícil que tenham se aproveitado dessa situação lá na frente, né? Não sei. O que você acha? Você tá achando que muita viagem? Eu acho que, assim, se tem um país que sofreu, pelo menos economicamente falando, com o vírus, foi a China. A China é uma das principais economias do mundo. Antes desses vírus todos, já estava com uma guerra comercial com os Estados Unidos.
né? Por ser uma economia que cresce aí, sei lá, em média 5% ao ano, que é um absurdo, de bastante, né? O Brasil cresceu 1,1% ano passado, né? Então, eu acho que a última vez que eu olhei, a questão de produção industrial da China e o PIB potencial tinha caído 13% no ano. Então, Caramba. a China se deu muito mal com o vírus, né? É. Então, por esses fatores, né? E a China também tem muita empresa listada em bolsa que perdeu, sei lá, 70% do seu valor. E também uma pesquisa que eu vi essa semana sobre pegaram um vírus e testaram se ele testaram o vírus, fizeram vários testes no vírus e eles comprovaram, pelo menos por essa pesquisa, que ele não foi criado em laboratório. Foi um vírus que desenvolveu naturalmente e tudo indica que é por uma má vigilância sanitária lá nos mercados de comida abertos em rua lá na China, na cidade de Sei. Wuhan. Você Então, por fala esses da cobra, fatores, do morcego e tudo do mais, né? morcego, exato. Por esses fatores, eu acho muito difícil, quase que impossível, eu diria, mas né, eu também sempre duvido não duvido da capacidade de maldade do ser humano, mas eu acho muito difícil a China ter criado alguma coisa. Eu acho muito teoria da conspiração, eles terem criado esse vírus. Agora, quando É. você fala de eles podem ter aproveitado num segundo momento, aí eu concordo com você, cara. Eu acho que eu não vejo limites na maldade no ser humano. Infelizmente, essa é uma realidade que a gente vive É. hoje. A grande maioria não tem mais nenhum aspecto moral de bondade, de fraternidade, de amor ao próximo. Hoje em dia, cada um cuida do seu, pronto, acabou, né, cara? Então, nesse É. aspecto de um segundo momento, a China pode ter se aproveitado. Aliás, uma coisa que foi comprovada, a própria China admitiu isso, é que eles tentaram omitir no início, né? Os primeiros dados começaram no final de dezembro Pois e é. as notícias só começaram a surgir em peso mesmo no início de fevereiro, que foi quando os É. mercados financeiros começaram a reagir, né? E despencar no sentido. Então, eu não acho que a China criou nenhum vírus, eu É acho que é muita pesado. teoria da conspiração. Mas num segundo momento, ter ocultado dados e o próprio Partido Comunista é um partido, né, bem... Né, eles não abrem mão do poder de jeito nenhum, vão E fazer de zero tudo. transparência, né, cara? Zero transparência. Nesse sentido, sim, a própria polícia foi envolvida para conter informação e notícias que É. eventualmente chegou na Organização Mundial da Saúde, né? Então, É. eu acho teoria da conspiração falar que eles criaram o vírus, mas eu não duvido também de um segundo momento eles terem se aproveitado da situação. A gente só podia combinar de não comer mais morcego nem cobra, né? Podia ser No meio que um mínimo, tratado no internacional, mínimo, né, assim, cara? Acho que no vamos mínimo, evitar. com certeza, né? Cara, a gente está finalizando aqui, tem poucos minutos na live. Eu queria que a gente fizesse como se fosse um resuminho, assim, como que a gente, igreja, responde a esse vírus, e depois que a gente fizer um resuminho, eu queria que você fizesse uma oração, né, pelo mundo como um todo. A gente, como igreja, sabe nossa responsabilidade perante a Deus como intercessores, né? É. Pô, animal. Cara, primeiro queria agradecer de novo aí por você ter me convidado para estar junto com vocês. Foi É muito uma bom, honra aqui cara. para mim. Foi muito bom e voou, né? Já Voou tá rapidinho. quase 8 horas, mas foi muito bom. Espero que a galera tenha gostado aí também. Amém. Cara, resumindo, eu acho que o nosso posicionamento é entender agora duas coisas. Onde nós estamos, onde estão as nossas raízes? Será que a gente está como o homem de Salmos 1, né, que está ali plantado junto ao ribeiro, que medita e tem prazer na lei do Senhor, né? E aí a gente tem todas aquelas promessas lá de Salmos 1, que é algo que eu tenho lido e declarado várias vezes. E garantir que a gente está posicionado nesse lugar e também garantir que a gente está posicionado no Espírito. Eu tenho falado muito isso aqui, deixa eu retomar. É importante a gente lavar a mão, passar álcool gel. É importante a gente garantir que a nossa alma está bem. Mas a gente tem que garantir o nosso posicionamento no Espírito. E como é que é esse posicionamento? É de que eu não vou deixar esse vírus andar solto aí pela minha cidade, pelo meu bairro. Eu vou repreender no nome de Jesus, porque outro dia me perguntaram no Instagram, esse vírus, você acha que é uma estratégia do diabo? Eu falei, todo vírus é uma estratégia do diabo, toda doença é uma estratégia do diabo, não tem diferenciação. Só porque esse é muito ruim, ele também continua sendo do diabo. Então, eu
eu acho que a gente tem que se posicionar em orar contra isso, quebrando isso no nome de Jesus. É uma enfermidade, é algo que vem para atacar e a gente tem que se posicionar. Ao mesmo tempo que a gente tem que lembrar do mundo, e especialmente do Brasil, quais são as promessas que o Senhor tem falado para a nossa nação. E a gente não pode ser, a gente tem que tomar cuidado para nossa boca não ficar falando mais sobre a desgraça do que sobre a solução, né? A gente não pode ser o profeta do caos, nem ser aquele que fica lá, tá tão ruim, ó céus, ó vida, mas a gente tem que lembrar, cara, Deus levantou o Brasil para um tempo como esse, Deus me levantou para um tempo como esse, Ele vai guardar minha família, Ele tem todas as coisas debaixo da mão dele, Ele tem tudo protegido, eu sou alguém que estou ali meditando na palavra do Senhor, eu tenho prazer na lei do Senhor, Ele vai prosperar minha casa, Ele vai fazer com que praga alguma se achegue à minha tenda, Ele vai, e todas essas promessas que Ele tem sobre nós. E a outra coisa, cara, é a gente ter compaixão das pessoas. Compaixão que leva com que a gente seja intencional na proteção, mas também uma compaixão que faz com que a gente saia, ande a milha extra aí, o quilômetro extra, para garantir que a gente atenda as necessidades que a gente falou, emocionais, cara, espirituais e até físicas das pessoas que precisam comer, talvez. A gente pode ajudar o cara pegando coisa lá no supermercado, comprando alguma coisa para alguém que... ou talvez adiantando o salário de alguém que prestava serviço para você que não vai poder mais prestar, mas que vai ter que pagar a conta também. Eu acho que isso aí são coisas que a gente pode pensar de forma criativa para fazer a diferença na vida da galera ao nosso redor, né? Amém, mano. Não, Mas eu acho que é isso mesmo. A gente precisa ser, nesse momento, líderes da nossa sociedade em prevenção, em sabedoria, em direcionamento espiritual, emocional, econômico, amar o próximo, amar a Deus acima de tudo. Eu acho que é basicamente isso. Nosso papel como igreja, independente de nós estarmos nos reunindo num templo ou não, ele permanece o mesmo de ser sal e luz aqui na Terra. Cara, foi muito boa a live. Muito obrigado aí pela tua participação. Mano. Obrigado foi muito você. boa. Queria que você demais. fizesse uma oração pra gente aí. Depois que você orar, eu vou fazer uma oração também aqui pra gente finalizar. Fechou, com certeza. Senhor, eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado e tem falado conosco, falou conosco através dessa live, também tem falado nos últimos dias. Eu te agradeço, Espírito Santo, porque o Senhor é a nossa fonte de estratégia também, de conhecimento e de sabedoria. Eu oro que o Senhor venha instigar no nosso coração ainda mais amor pela Tua palavra, venha instigar no nosso coração nesse período, agora amor pelas vidas e especialmente uma revelação nova de quem nós somos em Ti e o nosso papel nessa sociedade. Que todo mundo que está vendo a gente agora ou que vai ver depois, todo mundo seja pego numa nova revelação do papel que nós temos de reis e sacerdotes por um tempo como esse. E eu oro agora, protege as nossas casas, as nossas famílias, cobre cada um de nós com Teu sangue agora e nos dá uma fome pelo Teu sobrenatural num momento como esse, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, meu Pai, muito obrigado por essa live, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós como igreja. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha derramar o Teu Espírito Santo neste momento tão difícil para trazer arrependimento, Senhor, para trazer pessoas para a reconciliação contigo, para trazer, Senhor, um avivamento, Senhor, meu Pai, que pessoas possam aproveitar esse momento de reflexão e se voltarem a Ti, Senhor, tomar uma decisão de fé para viver contigo, Senhor, meu Pai, onde nesse momento tudo é colocado em perspectiva, Senhor, e nós começamos a dar valor para aquilo que de fato tem valor nessa vida, Senhor, meu Pai. Nós clamamos, Senhor, intercedemos por este mundo, nós como os Teus filhos e filhas, nós intercedemos por este mundo, Senhor Jesus, que o Senhor venha, Senhor, curar a terra, que o Senhor venha curar, Senhor, a terra, derrama o Teu sangue sobre nós, perdoe os nossos pecados, nos limpe de toda iniquidade, Senhor, mas acima de tudo nos dê vitória, Senhor, meu Pai, sobre este momento tão difícil, sobre esse vírus tão maligno, Senhor, meu Pai, e que a gente possa sair, Senhor, de toda essa crise, fortalecidos, com mais fé em Ti, Senhor, meu Pai, que a gente possa ver um avivamento, Senhor, em tantas nações ao redor do mundo, para que eles possam saber que o Senhor é Deus e que esse mundo está nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, cara, obrigado mesmo, foi um prazer aí, que seja a primeira Davi. De muitas lives aí, a gente volta a se falar, cara. Tamo junto, tamo junto. Valeu por todo mundo que está assistindo. Vamos vencer essa fase aí. Valeu, Davi. Obrigadão mesmo. Valeu, um grande abraço, cara. Falou. Falou.